Olá, muito bom dia a você que participa a partir de agora de mais um capítulo deste mundo corporativo aqui na CBN. Nosso convidado é Alfredo Assunção, CEO da FESA, empresa de recrutamentos de altos executivos. E o que nós vamos falar é sobre os líderes do futuro, os líderes no mundo corporativo. Alfredo Assunção, muito obrigado e muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Prazer estar aqui contigo. Alfredo Assunção, o que é esse líder do novo tempo? É diferente do líder do que nós temos hoje ou que tivemos há 10, 20 anos? Totalmente diferente. Veja bem, um líder hoje que se busca é o líder que está para servir. Quando você fala assim, mas o que é essa história de estar para servir? Eu vou te fazer um introdutório aqui que você vai entender. Tudo no planeta serve a um propósito. Uma folhinha que cai de uma árvore, quando ela atinge o chão, ela serve para trazer mais vida ao planeta. Nós somos parte do planeta. Precisamos servir na nossa plenitude. O líder precisa servir a subordinados, a pares e a superiores. Todos nós temos superiores. Quando você fala líder, você fala um CEO, você tem um conselho de administração, você tem um acionista. Veja bem, na hora que você está para servir na sua plenitude, você serve para baixo, para os lados, para cima, você tem time. Por quê? Você tem alguém te servindo também. Então, nessa hora, todos servindo, você consegue levar a empresa à frente. Não basta apenas você ter a sua empresa muito bem. É importante que você tenha a sociedade muito bem. E o processo de liderança, quando você fala em desenvolvimento de líder, o líder do futuro, você tem que atingir o mundo corporativo. Por quê? Que é onde existe a maior quantidade de líderes no mundo. Não é mais em governo, não é mais em forças armadas, não é mais em igreja. Então nós temos que trabalhar o líder do mundo corporativo. E quando ele está ali para servir e ele tem o time dele servindo, esse time está feliz, está sendo usado na plenitude, você está rendendo um absurdo para a sua empresa, os liderados ou subordinados saem da empresa e levam essa felicidade para o seu ambiente de quê? De família, ambiente de sociedade. Então você replica o bem pela sociedade. É esse líder que nós estamos falando hoje. Mas antes o líder também já não precisava trabalhar em equipe, formar esse time, ter esse time ao seu entorno? Mas ele acreditava que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não existe mais isso. Você tem uma tal de geração Y que vem entrando aí, que sabe escolher onde quer trabalhar, sabe escolher o que quer fazer e como fazer para ser feliz. Então, ou seja, o dinheiro não é tudo. Então você começa a ter uma mobilização mundial olhando esses pontos. A última crise que nós tivemos do subprime, pela primeira, não a primeira vez, mas eu diria uma das únicas vezes, você teve para mais de 20 líderes de países sentados em volta de uma mesa para tentar debelar uma crise. A mesma coisa vem acontecendo agora onde? No mundo corporativo. Então isso é valor intrínseco a um grande líder. Ou você está para servir, ou você entende que tem que servir a sua população subordinada, ou essa população sai. E você, sem pessoa, você não ganha guerra. Porque hoje falta talento no mundo. Agora, se você está servindo alguém, você não perde o poder de comando sobre essa pessoa, de mando e de decisão? Não, porque, na verdade, é o seguinte, a liderança vem também pela competência. Quem entende de tecnologia, o meu estagiário, então ele manda eu fazer e eu faço. Não existe como, numa economia caótica como nós temos hoje, cada vez mais complexa, um líder que entenda de tudo. Então ele entende de alguma coisa e ele precisa do liderado que entenda de outras coisas para somar. Então a soma das divergências ou das diferenças é que faz um grande serviço, um grande produto. Agora, tudo isso não acaba sendo negado no momento que a gente identifica que no mercado corporativo ainda existem empresas que atuam de forma autoritária através do seu comando em relação aos seus comandados e que têm resultados positivos, continuam crescendo, dando lucro, etc. Mas não cresce eternamente. Esse tipo de empresa morre. Esse tipo de empresa vai ser adquirida. Esse tipo de empresa, veja, você tem muito, eu classifico assim, por exemplo, o Private Equity Fund. Ele entra numa empresa, compra a empresa, ele quer fazer lucro de toda maneira, para depois vender a empresa e sair da empresa. Olha, começam a tomar cuidado e olhar muito lado também de cultura corporativa. Você destrói uma cultura fazendo isso, se você voltasse apenas para o lucro. Você tem que entender que você precisa fazer o lucro bom e eterno. O lucro de agora, no médio prazo e no longo prazo. Então veja, qualquer empresa que esteja trabalhando somente para o lucro aqui e agora, ela morre, ela vai ser adquirida.
ela não tem sustentação no longo prazo. O Jorge pergunta pela internet o seguinte: como é que as organizações podem identificar os sinais entre seus colaboradores que determinam se a pessoa pode vir a ser um líder na empresa? É bem natural. Veja bem, a liderança, ela surge... Você pode formar líder? Claro que pode, mas ele precisa ter alguma coisa de berço. Veja, você quando é um capitão de um time de futebol no juvenil, você já está mostrando liderança ali. Você quando é representante de turma numa sala de aula, você já está vendo liderança. A mesma coisa acontece na empresa, você consegue identificar aqueles que serão líderes. E tem aquele que efetivamente é um excelente profissional, mas que não quer ser líder de nada. Ele quer ser o quê? Um conhecedor em profundidade daquele assunto e que tem um grande valor. Se você pega, de novo, um equity analyst em Wall Street, o cara só faz análise de um determinado setor em âmbito mundial. Esse cara ganha milhões de dólares ano. Então veja, depende daquilo que você quer ser. Você pode ser um cientista do conhecimento e não ser líder. E você tem o líder que gosta de liderar. Cuidar de pessoa é muito complicado, é muito difícil. Veja. Você não inventa o líder, você pode formatá-lo, mas não inventa. Não inventa, é muito difícil. Porque você precisa gostar disso. Ser líder é uma função, então você precisa gostar disso. Se você não gostar, você não vai ser. Eu já tive assessorado meu, na minha época de diretor de recursos humanos do Chase Manhattan, era um diretor de carreira, falou: Alfredo, não quero nem saber dos meus subordinados. Eu não quero dar aumento, eu não quero demitir, eu não quero fazer nada. Alguém precisa fazer isso por mim. Mas ele era ótimo em crédito. Então veja, você precisa colar alguém bom, que seja bom em liderança, nesse tipo de executivo. E essa é uma outra questão, porque em várias oportunidades aqui, nesse início de conversa nosso, você se referiu a CEOs e alguns outros cargos de comando. Agora, necessariamente, o líder tem de estar no posto de chefia? Ou você encontra o líder dentro de grupos diferentes, heterogêneos? Absolutamente correto. O que acontece é o seguinte: o líder, você olha e você identifica. Quando eu falo que pode ser... quem é o líder, quem é o capitão de um time? O Pelé nunca foi capitão de time nenhum e era o melhor jogador de todos os times por onde ele passou. Então veja, você tem o líder que você olha e fala assim: esse vai liderar, esse grita, esse fala, esse chama a responsabilidade para si, ele se faz admirado, é muito interessante. E faz por quê? Porque ele é exemplo a seguir. E quando é exemplo do bem, melhor ainda, que as pessoas respeitam e vão atrás e você leva um time inteiro. Você pega um Napoleão com 28 anos de idade, liderou aquilo tudo na Europa. Claro. Agora, Alfredo Assunção me chama a atenção a essa questão. Quer dizer, que você começa mostrando para nós que o líder é essa pessoa que está pronta para servir aquela sociedade, isso. né? E ter aquele essa grupo, sociedade, aquele grupo. Mas ele não perde a voz de comando. Não perde. Porque a palavra final ainda é dele e ele trabalha no poder de convencimento do grupo? Não é bem convencimento. O que acontece é o seguinte, veja bem, ele mostra competência para mostrar o caminho. E as pessoas acreditam. Porque se a pessoa não acredita, não adianta você simplesmente convencer: eu vou te convencer que é assim ou assado. Passados 5 minutos, 10 minutos, você vai refletir, você é inteligente, volta e fala: não acredito nesse cara, ele está mentindo. Então, na verdade, um líder não mente. Ele mostra, fala: é difícil, é assim, mostra os caminhos e a turma acredita porque ele está efetivamente mostrando a verdade. E é interessante, quando o líder não sabe, fala: isso eu não sei. Vamos saber quem sabe. Aí surge a liderança natural naquele assunto. Então, o grande líder de pessoas é esse que consegue usar na plenitude os subordinados, que é o capital humano instalado. Que a gente sempre fala disso, mas o que é? A grande empresa é aquela que usa o quê? Você tem todo esse equipamento aqui em volta. Você usa no máximo o equipamento. O grande líder é aquele que usa o capital humano instalado no máximo. E quando você está sendo utilizado no máximo, você está feliz. Se você está feliz, você rende. Esse que é o jogo. As empresas, o mundo corporativo, está preparado para identificar esses líderes, para descobrir onde estão esses líderes? Tem espaço para eles? Sem dúvida, e caminha cada vez mais para isso. Veja bem, não há como mais deixar de praticar isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu falo que a economia nossa é caótica, o mundo acadêmico não tem condição de acompanhar esse mundo corporativo a tempo e a hora para formar esses executivos necessários. Então, o que acontece? A empresa precisa pegar um formando, ok? Alguém acabou de se formar e a empresa tem que fazê-lo. Não adianta que o mundo acadêmico não faz. Por que não faz? Porque o mundo acadêmico aprende com o mundo corporativo, leva para dentro de sala de aula e vai ensinar, e aí você já está defasado 2 a 3 anos.
Então, ou seja, o mundo acadêmico vai aprender com as crises, o mundo é feito de crises e recuperação, esse é o mundo capitalista, e é um mundo que existe, não existe mais esse negócio de comunismo, vamos acabar com isso. Então temos um mundo capitalista, o que é? Crise e recuperação. O mundo acadêmico estuda as crises, traz para dentro de sala de aula, ensina e solta o formando. Muito bem, esse formando sai e já estão vivendo outra crise. A caoticidade leva a isso, então você precisa formar o teu pessoal. Quando você pega esse trainee, de imediato você já começa a sentir quem é líder e quem não é líder. E você já começa a treiná-lo em cima de quê? De um processo que eu chamo muito mais de atitude. Hoje nós recrutamos muito mais atitude do que simplesmente tecnicismo. Tecnicismo é parte inerente do ser humano. Você precisa saber inglês, precisa saber tecnologia suficiente para se mover e tal, e saber uma determinada tarefa bem feita e tal. Quando você entra na empresa, aí sim que você vai abrir a tua cabeça. A dimensão é outra. A empresa ensina isso muito mais do que o mundo acadêmico. Bom, se vocês buscam a atitude, quando eu vou lá na sua empresa, porque Sim. eu quero me candidatar a uma vaga de líder, né, de comando em uma grande corporação, Sim. o que eu tenho que fazer para demonstrar isso? Não basta mais aquele meu currículo mostrando uma vasta ficha de conhecimentos e cursos que eu realizei? Tudo isso é importante. Agora, eu vou procurar em você o quê? Aquilo que a minha empresa quer que eu procure. Então, eu tenho empresa, por exemplo, tem um livro que eu estou te dando de presente, eu tenho 7 níveis de cultura organizacional diferente uma da outra. Então, desde a escola clássica até uma contingencial. Então, hoje nós partimos muito mais para o contingencial. Por quê? Porque temos que entender que não existe uma melhor maneira de fazer a coisa. Tudo depende. Depende de quê? Depende do cliente, depende da sociedade, depende do mercado onde você está inserido, depende daquilo que o mercado te demanda. E aí você vai criar na tua empresa. E você tem que ter uma flexibilidade tão grande de ajustar a tua empresa a essa necessidade do mercado a tempo e a hora, porque senão você perde a guerra. O teu competidor vai fazer e você perdeu. Então é isso que a gente busca. Então, quer dizer, não adianta você ser fantástico numa determinada função. Você precisa ter atitude de quê? Mudar o tempo todo. O tempo todo é mudança. Você precisa entender que você não é o suprassumo. Você não é mais estrela. Você participa de uma constelação. Todos são estrelas. Se você achar que eu sou lobo solitário e vou fazer sozinho, não funciona. Esse é o tipo de líder que eu não recomendo para empresas clientes minhas. Você se referiu agora há pouco a um livro, então me permita aqui passar a informação completa para quem está nos acompanhando. O livro é o Gestão Sem Medo, Como Ser Feliz no Mundo Corporativo. E aí lá embaixo está escrito assim, muito se pode criar, tudo se pode mudar, que é um dos muitos livros que você já colocou no mercado, são 9. São 9 livros. São 9 no total, Alfredo Assunção, e mostrando isso. E em boa parte da sua obra, do seu trabalho, você fala da questão da felicidade. Felicidade, o que a felicidade tem a ver com tudo isso? Veja, Milton, nós só estamos aqui para ser felizes. Pronto. Não existe outra forma de ser. Você tem que buscar a sua felicidade o tempo todo. Se você está desempenhando, vamos trazer isso para o mundo corporativo para não fugir do programa. Você desempenha e você está feliz com aquilo que faz, você rende ao máximo. Quando é que você está feliz? Quando você não tem medo, quando você não é tolhido, quando você pode desempenhar a pleno vapor tudo que você aprendeu. Então veja, você é um ser em constante mutação também, você vai aprendendo. E você precisa de desafios compatíveis àquilo que você sabe. Não pode ser nem para cima nem para baixo. Então, um grande líder é aquele que identifica. Puxa, o Milton é bom nisso. Então, o Milton vai ser usado aqui. 100% do Milton está sendo usado aqui. Eu não posso ser 110, senão você vai sofrer uma doença. E eu não posso te deixar para baixo, senão você vai procurar outro emprego. Você vai largar a empresa. Se você for subutilizado, você larga a empresa. E quando você é utilizado na plenitude, que a régua está perfeita, você é feliz. Você levanta da sua cama e vai feliz trabalhar. Agora, como é que você pode ser feliz num mundo extremamente competitivo, em que você chega no seu trabalho, tem que resolver uma crise atrás da outra, tomar decisão a todo momento, muitas vezes se deparar com profissionais que estão descontentes por diferentes assuntos, às vezes nem relacionados com a sua empresa, mas com problemas pessoais, e também tem cobranças, você é um CEO, mas aí tem cobranças do conselho da sua empresa. Como ser feliz nesse cenário? Você desenhou agora um inferno, né? Na verdade, não são todas as empresas assim. Você tem empresa desse tipo e que está num momento cultural muito abalado, então ela está doente. Veja, assim como nós adoecemos, o que é uma empresa? A empresa também é um ser vivo, você tem que entender, é uma célula.
E ela é composta de quê? De pessoas. Se ela tem esse problema, ela está doente. Então ela precisa o quê? Ser vacinada, precisa tomar remédio. Como é que você faz isso? Consultores externos, você vai trazer consultores, você vai fazer team build, vai fazer o diabo, vai avaliar todo mundo, vamos avaliar os executivos, vamos ver em que pé estamos, para onde queremos ir e levar todo mundo junto. Porque na verdade você tem que construir time. Veja, adoro citar o exemplo do Bernardinho, que chega lá e tira o melhor levantador do mundo do time, e o nego fala assim, agora nosso time de vôlei acabou. E ele é campeão do mundo. Por quê? Que é isso que se faz. Então, se você pega uma empresa desse tipo aí, você tem que começar de cima para baixo. O problema está cá em cima, sempre é em cima. E você só lava a escada suja de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, você tem que começar aqui com os heads da empresa, vai CEO, conselho, ok, vamos organizar a empresa? Vocês topam? Estão afim? Estamos todo mundo de braço junto? Vamos rolar a pedra morro acima? Vamos juntos? Aí você consegue resolver. Se você começar daqui de baixo, não, você vai fazer ebulição e você só complica, cada vez complica mais. Então você mexe daqui de cima para baixo. Culturalmente, se o CEO não acredita, não adianta. Então você tem um negócio muito louco nesse livro aí, eu explico essa dimensão direitinho, essa divisão, o que é o papel de um, o que é o papel do meio, o que é o papel de baixo, e isso tudo tem que ser complementar, tem que estar em equilíbrio. Aquilo que você sonha, aquilo que você acredita e aquilo que você faz. Entendeu? Não, perfeito. Agora espero que com essa fórmula as pessoas realmente consigam ser felizes e que essa empresa que eu descrevi aqui não seja tão diabólica assim dessa maneira. A Vanessa pergunta por e-mail para você, Alfredo Assunção, o seguinte: que presidente de empresa atualmente no Brasil você tem como exemplo de líder moderno que tem admiração dos seus funcionários? Fábio Colete Barbosa é o melhor gestor que eu conheci na minha vida. Você tem outros, tá? Você tem outros fantásticos, mas eu acho que o Fábio, ele efetivamente encarna o líder moderno que a gente pensa nele. É um líder do bem, é um líder admirado, é um líder que faz a empresa dar lucro no curto, médio e longo prazo. É muito interessante. Você tem, por exemplo, Jorge Paulo Lema, acho fantástico. Esse é um líder, eu sempre o considerei o melhor gestor de recursos humanos do mundo. Quando a gente fala assim, gerente de recursos humanos, para mim é o Jorge Paulo Lema, mas ele sempre foi CEO, ele sempre foi dono das suas empresas, mas sempre atuou aonde? Nas pessoas. Ele que atraía, ele que retia, ele que desenvolvia, ele que remunerava, correto? Quando eu falo ele, da cabeça dele. Então, você não precisa de ter um grande gerente de recursos humanos, um diretor de recursos humanos, se você tem um CEO com essa cabeça. O CEO é o grande cliente interno de um diretor de recursos humanos. Se ele já faz tudo que o diretor de recursos humanos gostaria que fizesse, então você tem um diretor de recursos humanos nato. Jack Welch é outro, da GE. Se você ler o livro do Jack Welch, tem um capítulo inteiro dedicado a pessoas. Fábrica de pessoas. Sem pessoas você não faz mais nada na vida. Então por isso que eu falo, eu classifico o Fábio como o grande líder brasileiro. O que é essa gestão do bem? Gestão do bem é que pensa efetivamente no futuro, porque veja bem, se você não tiver, vamos falar planeta, se você não tem planeta, você não tem país, você não tem continente, você não tem país, você não tem nação, você não tem empresa, você não tem família, você não tem nada. Então você precisa pensar em termos de planeta. Como é que nós cuidamos desse planeta? Você tem hoje, nós seres humanos ocupamos apenas 12% do planeta. 12%. Por quê? Porque a gente ocupa uma casquinha. O planeta é um todo, é uma bola. Se você vai 4 quilômetros para baixo, você vai encontrar aqui um ambiente tão hostil quanto o de Marte. Então você precisa cuidar disso. Ou você cuida... O que é 12%? 12% é um braço teu. Corta o teu braço e você continua vivo. E nós morremos. Então nessa hora você precisa entender que ou cuidamos... E não estou falando de que tem que plantar árvore, não. Eu tenho que cuidar a partir das pessoas. Nós somos o único ser no planeta que precisa de norma legal, norma de conduta, norma social, normas e mais normas para a gente lidar um com o outro. A gente mata e não come. Então nós precisamos entender o nosso papel enquanto ser humano, que é o ser racional que está aqui, e cuidar desse negócio. Então, ou seja, você não resolve mais nada no mundo com bomba. Não é mais bomba. Agora é relacionamento. Agora é o quê? Tudo está interligado. A economia está totalmente interligada no mundo inteiro. Olha como é que mudou tudo, como é que tornou-se tudo complexo. Então você precisa de líderes, esse tal líder do bem. O que é o líder do bem? O líder do bem continua dando lucro para a empresa, muito lucro. Por quê? Quando ele trata, quando ele gerencia bem, ele faz com que a equipe dele performe no máximo. E se você está no máximo, você está rendendo, usando realmente o teu capital humano instalado. Agora, você só vai render no máximo nessa função sua se você acreditar naquilo que está fazendo, se você estiver feliz naquilo que está fazendo.
correto? Se você tiver suporte. Então, é isso que o líder tem que fazer. Alfredo, o Ricardo pergunta por e-mail, o líder que tem entre seus colaboradores a imagem de bonzinho, corre o risco de perder a autoridade quando a empresa precisa adotar alguma política interna mais radical nos momentos de crise? Líder bonzinho é líder assistencialista que não sobrevive. É líder que estimula a zona de conforto. O líder que eu estou falando, não existe zona de conforto. Eu estou falando em usar ao máximo a capacidade instalada. O que é? Eu vou demandar sim dos meus liderados, eles vão se entregar. E se entregam de maneira honesta, com seriedade, com dignidade, correto? Desempenhando. Porque na hora que, veja bem, você é um músico, você está numa orquestra, você sabe tocar como poucos. Você toca jazz, para dar um exemplo que é bem complexo, tocar jazz. E aí te contratam para tocar somente o pop. Você não fica naquela orquestra. Você não vai ser feliz. Então você precisa estar sendo usado na plenitude. Então quando você está sendo usado na plenitude, não existe essa história de líder bonzinho. O líder é sério, ele é pragmático. Fala, não, não é nada não é paternalismo. Presta bem atenção, não é cuidar das pessoas, não é isso não. O líder assistencialista é diferente do líder servidor que você prega. Sem dúvida, sem dúvida. O líder servidor é aquele que faz com que você atinja resultados que você não acreditava que conseguiria. Por quê? Ele te estimula, ele te dá a ferramenta apropriada, ele te dá o caminho, ele não deixa que te espetem nas costas, porque ele não admite um ambiente desse, onde puxa um tapete um do outro. Esse aqui é o líder. Tem um exemplo muito legal que eu faço nas minhas palestras, que eu falo, por exemplo, você tem um cavalo de raça, cavalo de corrida, é um capital, não é? Você quer que o teu cavalo corra, ganhe a corrida e continue vivo. Então você tem um bom jockey, você tem quem cuida do cavalo, alimenta o cavalo, faz essa coisa toda. Ser humano, capital humano é a mesma coisa. Eu tenho que usar na plenitude e você continuar vivo. Agora, só que você tem um outro tipo de remuneração, que não é só a ração, a comida, não é só o benefício, não é só o salário. É lá dentro de você, então eu tenho que atingir lá dentro. Como é que eu atinjo lá dentro? Te motivando. Como é que eu te motivo? Entendendo quem é você. Então o grande líder é aquele que entende e sabe o potencial que tem na mão e usa na plenitude esse potencial. Você se referiu aqui a várias posturas do líder em relação aos seus comandados. Isso. Né? Que você estimula, você oferece condições, dá ferramentas, mostra que ele pode ir além do que ele imaginava. Mas você não disse uma coisa aqui. Mas esse líder não cobra também dele? Cobra, evidente, ué. Ele marca prazo, tem tudo e pergunta por que você não fez? E se você não fizer com as ferramentas que ele lhe ofereceu, você pode até ser punido em função disso. Veja bem, o líder também tem que entender que como ser humano, todos nós erramos. O erro é inerente ao ser humano. Você não vai acertar todas, você não é robô. Não é maquininha que você programa e vai sair. Erra todas. Muitas vezes erra algumas. Algumas, então. Então, veja bem, o líder, quando é bom líder, ele entende que o erro faz parte, é inerente. E ele vai corrigir. Ok, vamos corrigir rotas, vamos corrigir rumos, vamos redefinir prazo, a coisa toda. Se continua errando, desculpe, a pessoa não está feliz. Aí você tem que entender isso. E às vezes você precisa ajudar a pessoa. Vai buscar um lugar para você ser feliz. Você não está feliz nesse ambiente aqui. Esse ambiente não casa com você. Então você desliga a pessoa, convidando a pessoa a ser feliz em outro lugar. E a pessoa vai procurar um lugar para ser feliz mesmo, porque isso é importante. Senão essa pessoa vai ter um câncer, vai ter um ataque cardíaco, vai ter alguma coisa. Então, veja, sempre que a pessoa repete no erro, depois de dar o feedback, que isso é importante também, empresa que se preza não é aquela que faz avaliação de desempenho a cada 6 meses, cada 1 ano, para escrever aquele monte de papelzinho, aquela coisa. O feedback é dado na hora. Eu te falo o que está certo e o que está errado na hora. E você pode se corrigir. E aí se eu tiver que te desligar, eu já te dei tanto feedback, falo, desculpa, Milton, você não está feliz aqui. Vai ser feliz em outro lugar. E você vai arrumar um emprego em algum lugar onde se pareça com você, que tenha uma cultura parecida com você, que tenha crenças, valores e até atitude parecida com você, onde você vai ser feliz. É aquele ditado mineiro velho, né? Sempre existe um chinelo velho para um pé cansado. O João Paulo, que não sei se é de Minas, mas pergunta aqui por e-mail o seguinte. Alfredo, para o líder dos tempos modernos, vale o pensamento de Maquiavel de que o ideal é ser amado e temido, mas se não puder ser os dois, é melhor ser temido? Esquece. Isso não cabe mais no mundo moderno. Esquece. Toda essa história do passado, desse tipo de liderança, da pessoa ser, enfim, a pessoa má, que a pessoa que faz, inventa ciladas para subordinado, que tenta entender e que tenta modificar. Não existe mais isso, acabou.
O líder hoje é um ser franco, é um ser humano que está lá. Nós sempre tem que olhar o líder, é o seguinte, lá está um ser humano e um dia eu posso estar lá. Como é que funciona esse cara? Como é que funciona essa cabeça? Ele é estudado também. Essa competência que eu digo, por exemplo, que o mundo acadêmico não está pronto para preparar de imediato o executivo que entra no mundo corporativo, ela é verdadeira quando eu falo. Mas, por outro lado, eles estão preparando também a pessoa de tal sorte que a pessoa consiga entender onde está entrando. Hoje você vai e examina qualquer empresa, você entra na internet, você examina qualquer empresa. Você sabe que cultura que é, como é que a pessoa penteia o cabelo, como é que a pessoa se veste, e se efetivamente lá é um ambiente hostil ou não. Por exemplo, nós estamos falando aqui, por exemplo, dos ambientes organizacionais do George Paul Lehmann, que é altamente demanding. Lá não existe zona de conforto. Ele faz a maior cervejaria do mundo fazendo o quê? E as pessoas estão felizes. Foi feita uma pesquisa agora para ver melhores ambientes corporativos para se trabalhar. E lá está a empresa dele entre os 5 melhores do Brasil. E todo mundo, tem gente que fala, não, lá eu não vou. É evidente, a pessoa não está compatível àquele ambiente, um ambiente altamente demanding, mas que te deixa realizar e que você recebe a remuneração por isso. Então você tem que escolher o que eu quero. Tem gente que prefere, por exemplo, eu quero o quê? Ser funcionário público. Ok, vá ser funcionário público. E vai estudar e fazer concurso, e vai estudar e fazer concurso, vai estudar e fazer concurso para poder crescer. No mundo corporativo, recentemente eu vi uma estatística das 500 maiores da Forbes, parece que 60% dos CEOs não tinham MBA. Olha só como é que é interessante. Você é um profissional especializado em detectar líderes. Agora, como eu posso saber se eu sou capacitado para ser um líder? Eu, pessoalmente, um trabalhador, saber se eu estou capacitado para isso. Veja a tua história. Em algum momento você foi chamado a liderar. Ou foi como líder de uma banda, ou foi como líder no colégio, ou foi como líder de grupo de estudo. Alguém perguntou, Milton, então como é que a gente faz? Alguém precisou de você em algum momento. Ou foi na família, morreu seu pai, um exemplo. Alguém foi, Milton, e agora o que a gente faz? E você vai ser líder nessa hora. Então você tem um monte de exemplo. Eu tenho um livro meu que se chama Fraudas Corporativas, que é outro livro, que exatamente fala disso, do líder do futuro. Como desenvolver hoje o líder do futuro e desenvolver para o bem. Então veja, eu trago efetivamente exemplos a partir daí. Como é que você se descobre líder? Por que você foi escolhido para ser líder se você é a maior perna de pau do time? Mas você tem liderança, a turma te escuta. Fala, pô, vamos escutar o cara que o cara está lá. Está mostrando, ele pode não ser o melhor, ele não bate de trivela, mas ele sabe parar uma bola e dar de ladinho de pé, entendeu? Ok, vamos olhar o cara. Pô, o Dunga foi um grande capitão, por mais que tenha errado como técnico, mas foi um grande capitão em 94. E comandava uma seleção de craques. De craque. Com grandes jogadores, mas ele era quem comandava. O Romário adora o Dunga, era seguidor do Dunga. A Andréia pergunta por e-mail o seguinte, a atuação do líder no mundo corporativo também pode ser válida para quem exerce papel de comando em órgãos de administração pública? É totalmente diferente o mundo da administração pública, infelizmente, porque não é bem o mundo que é gerido pela competência. Né? Não é só a competência, não é só o desempenho. Você precisa do fator político, de ser muito relações públicas, de ser muito, enfim, para você crescer e subir. Você precisa do teu partido político. Se você olhar agora, o partido político que está no governo é o partido que escolhe quem vai comandar o quê e como, e, enfim. Não quer nem saber de outros que estejam em outros partidos e tal. Então são os aliados. Então é diferente o modelo. Veja, no México, por exemplo, os ministros de um dos presidentes do México, eu não lembro, não sei se é o Fox, qual foi, mas ele contratou empresa de executive search para buscar os ministros dele. Foi extremamente profissional. O que nós temos no Brasil? Então é um jogo diferente. Eu acredito que vai chegar um momento que o mundo também, o mundo do setor público, vai ser parecido com o mundo do setor privado, onde vai prevalecer a competência em tudo. Competência comprovada por desempenho. Não basta você chegar e falar, toma aqui uma lista de diplomas, aqui, eu sou isso. Você está estudando para quê? Para ser professor. Agora, o que é o mundo corporativo? O mundo corporativo quer desempenho, quero que resultado. Cadê o resultado? Claro. Agora, de qualquer forma, mesmo na área pública, há grupos, né, que estão no poder e dentro desse grupo surgem líderes. Sem dúvida. Quer dizer, são as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas que o fazem líder dentro daquele grupo? Veja bem, você tem um grande exemplo, o nosso ex-presidente Lula. O Lula estudou o quê, meu Deus? Ele era um líder natural, ouvido, até agora, tem influência muito grande, influência
sai com a aprovação de 80% dos brasileiros, é um grande líder. Fala-se muito no Brasil que existe um apagão de talentos. Existe. Agora, nós temos um apagão de líderes Também. no mundo corporativo? Também, porque esse líder ele vai se desenvolvendo naturalmente. Porque, veja bem, o que acontece? O mundo acadêmico forma o quê? Formando é difícil, forma o executivo júnior, vamos chamar assim, o entry level, né? Ele o forma de acordo com aquilo que estudou há 5 anos atrás. Então você tem essa defasagem natural. Então, eu preciso de líderes. Qual é o meu modelo? Quando eu falo meu modelo, é aquele líder onde não existe uma melhor maneira. É o líder de cabeça aberta, tudo depende. Eu preciso escutar, eu preciso juntar as coisas, eu preciso ver as ideias. Esse líder não é fácil de desenvolver. Você vem até um determinado momento trazendo o quê? Conheceres ou saberes cristalizados que você pegou no meio do teu caminho. Aí chega num determinado momento que você se depara com um líder que é esse modelo. E aí você começa a olhar o teu líder e começa a copiar o líder. O que é o líder? O líder nada mais é do que teu ídolo. Você tem pai e mãe, os primeiros ídolos, depois professores, depois teu primeiro chefe, segundo chefe, você vai avançando e vai descobrindo outras realidades, outras verdades, até encontrar um líder desse, que é o líder do bem. E você fala, oh, caramba, aqui está o meu lugar. Bom, só para a gente fechar aqui essa nossa conversa, se o líder é o exemplo a seguir, Sim. Quem é que o líder segue? Então, esse líder já seguiu alguém, né? Você tem seres altamente espiritualizados que construíram e deixaram para trás histórias, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que não faz sentido, e que você pode olhar e falar, puta, esse cara fez assim, esse cara negou aquilo, ele não teve apego a isso. Então, ou seja, aí veja, é fácil isso? É dificílimo, não estou dizendo que é fácil não, hein? Você ser um líder dentro de um conceito contingencial, porque a melhor coisa do mundo é você ter uma norma. Eu tenho uma norma, eu vou seguir a norma. Aí você se robotiza, você vira máquina, né? Agora, o grande líder é aquele que fala, não, vamos discutir a norma. O que é a norma? A norma foi feita por alguém, eu tenho que discutir a norma. Por quê? É boa, não é? Vamos mudar a norma. Então, isso é muito complicado. E quando você abre a cabeça dos teus subordinados para que eles pensem dessa forma, te dá muito mais trabalho para gerenciar. Você tem que ter o quê? Portas abertas. Você tem que ter cabeça aberta, deixar que as pessoas se aproximem e tragam ideias. E você tem que discutir o tempo todo coisas novas. Então, é dificílimo, não é fácil. Bom, de qualquer forma, também é uma característica do líder saber que sempre haverá alguém acima dele. Sem dúvida. Esse é o grande líder, que é o humilde. Veja bem, humildade, a primeira palavra, se você olhar, é uma instituição que existe aí há séculos e séculos e séculos. Maçonaria, a primeira palavra que se fala lá dentro é be humble. Estou falando maçonaria inglesa, de Grand Lodge of England. Be humble, seja humilde, que aí você aprende. Se você não for humilde, você não aprende. E o processo de aprendizagem é contínuo. Por exemplo, na minha profissão, eu entrevisto executivo. Você acha que eu sei mais que o executivo que eu estou entrevistando? Eu estou entrevistando o executivo e aprendendo com ele o tempo todo. É uma grande universidade. Quem está sentado do outro lado está me ensinando. E eu estou usando o cara. Muito doido. Alfredo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Prazer imenso. Sempre que você quiser, vamos aqui bater papo sobre isso aí. Lembra eu adoro sempre... conversar disso. Tá bom, obrigado. Alfredo Assunção, que é CEO da FESA, empresa de recrutamentos de alto executivos. Agradeço ao Alfredo e agradeço a você que participou desse Mundo Corporativo pela internet enviando suas perguntas. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.